O silêncio de Deus. No livro de Gênesis conta a história em que Deus promete dar um filho para Abraão, que já era um homem de 88 anos de idade. Deus falou com Abraão, fez promessa, e Abraão, logo após ter ouvido essa orientação de Deus, fez tudo o contrário ao que Deus tinha falado. Abraão, por agir assim, ficou quase 14 anos sem ouvir a voz de Deus, que para ele era uma bússola no deserto, era direção, era proteção contra os inimigos, assim como eu e como você. Para Abraão, naquele tempo, naquele deserto, ficar sem ouvir a voz de Deus era perigoso, e assim como nós. Por mais que nós não andamos em tendas, não vivemos naquele deserto, hoje nós vivemos num tempo de ataque espiritual, num tempo de aridez, de dureza das pessoas, do inimigo, de levante do inimigo. É perigoso para nós também estar sem a presença de Deus. Abraão ficou um período sem ouvir a voz de Deus por causa que faltou temor nas orientações que Deus deu para ele. Faltou obediência, porque Deus falou que ele ia ter um filho, ele e Sara. E faltou a fé. Quando essas coisas estão na nossa vida, a prática do pecado, nós vamos ficar um tempo sem ouvir a voz de Deus. Porque Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer estar conosco, mas a vontade é dele, não é a nossa. E toda vez que a gente tenta fazer a nossa vontade prevalecer a vontade de Deus, a gente vai experimentar um período de silêncio. Esse é um tema que é recorrente nos dias de hoje, porque tem muitas pessoas, não são poucas, vivendo o silêncio de Deus. Aquela chama, aquela vontade, aquela sede, ela sente que ela tem saudade de Jesus, ela sente que Jesus está ali, mas o Senhor Jesus não fala com ela, porque ela está com essas coisas na vida dela. A falta de temor, a falta de obediência, a falta de fé. Veja o que diz no livro de Isaías 57, verso 11. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentiste e não te lembraste de mim, nem no teu coração me puseste? Não é por isso que eu estou calado? Isso já desde muito tempo, porque não me temes. Irmãos, para a gente ouvir a voz do Senhor, estar sempre em comunhão com Ele, é necessário temor. Senão a gente sempre vai experimentar do frio e gelado silêncio. Que hoje você venha experimentar, ouvir a voz de Deus novamente. Fale com Ele, fala: Senhor, eu temo a Ti, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu não vivo sem Ti, ó Deus.